Saudações. Tudo bem? Começando mais uma live do Conde. Felicidade ter vocês aqui comigo. Essa companhia é muito importante para a gente poder seguir em frente, seguir com muita determinação, defender o futuro, a defesa do futuro, não só do nosso futuro, das gerações que vão vir por aí, recuperar, recobrar capacidade de entender o que é um país. Nós estamos com esse sentido machucado. Afinal de contas, o que é um país? Também foi sempre muito criminalizada essa ideia de país, desde aquela frase supracitada do Samuel Johnson, do Samuel Johnson, que diz que o último refúgio do canalha é o patriotismo, com a qual eu brinco e dizendo assim, e o penúltimo refúgio desse mesmo canalha é o antipatriotismo. E eu acho que, claro que nós temos o patriotismo canalha, que é esse que os antipetistas fizeram a vida toda no Brasil, mas nós precisamos ressignificar o que é país agora, que é pátria. Isso foi violentado, foi espancado, foi estuprado, um sentido estuprado da nossa história, que é a pátria. O brasileiro, seguindo essa neutralidade tosca da elite da classe média alta brasileira, que detesta o Brasil, que detesta ser brasileiro, eles detestam ser brasileiros. Eles detestam a língua. Conversei isso com o Marcos Banho, conversei isso com o psicanalista Antônio Quinet hoje. Sensacional a entrevista. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada coisa dessas experiências que eu tive essa semana, que está sendo muito intensa para mim, com entrevistas. E vocês sabem o que significa uma entrevista para mim. Significa aprender muito com o seu interlocutor, e com toda a sinergia, com toda a interlocução que essa entrevista gera, com vocês nos chats, com vocês nos comentários, na expectativa, no desdobramento, na repercussão. Então tudo isso faz parte de um movimento realmente que ele é muito maior do que qualquer tentativa de produzir conteúdo na internet. Não tem nada a ver. O meu trabalho aqui com vocês é porque eu gosto de fazer isso, é um tesão fazer isso. E é uma coisa muito mais forte, quer dizer, vocês veem como é que são as coisas. Eu ainda não monetizei o meu canal no YouTube. Ah, mas por que, Conde? Porque eu sou enrolado. Deve ser uma coisa mega simples. Mas é que eu fico mais preocupado em produzir as coisas e produzir esse conteúdo para que a gente, e não simplesmente para publicar, mas é para gerar energia para mim mesmo. Então, para mim é um grande prazer entrevistar as pessoas, fazer a live. É desgastante para mim, quer dizer, a gente abre mão de uma porção de coisas que a gente tem que estar presente, dá trabalho, tem que preparar, né? A live ela dura 1 hora, mas ela tem mais 1 hora de preparação, né? Eu não posso chegar aqui e ficar falando, né, de qualquer jeito. E as entrevistas também, elas duram 1 hora, tem 1 hora de preparação. Eu brinquei com o Marcos Banho, ele perguntou assim, quanto que dura a entrevista? Eu falei, querido, tudo que eu faço dura 1 hora. É bonitinho? É bonitinho, vai. Eu acho que é interessante porque daí você organiza melhor as coisas. Eu sou meio maníaco obsessivo, assim, né? É assim, tal, camisa sem estampa, só um tipo de coisa. Senta sempre na mesma mesa do bar, sempre, é o mesmo ritual. E eu acho que fazer as coisas durarem 1 hora. Agora, do Antônio Quinet, ela extrapolou, porque enfim, eu vou explicar por que a entrevista com o psicanalista Antônio Quinet, ele fala Quinet. Eu acho bonito de qualquer jeito. Quinet, tudo que vier, a gente fala. Então foi muito importante, ele disse muitas coisas, abriu muitos flancos, muitas janelas, muitas possibilidades de interpretação de país. E eu acho que não tem outra via hoje. Só para finalizar a resenha da questão do meu trabalho com vocês aqui. Realmente, então, eu não me preocupo muito com
essa coisa de sucesso, aparecer e tal. O negócio, pra mim, inclusive eu sou chato, eu não faço as pessoas saírem de perto de mim. Só quem realmente tem muita energia, né, que vai ficar acompanhando a live. Vocês são sobreviventes, corajosos, né? Mas justamente porque não existe essa coisa de querer agradar as pessoas. Estou fazendo isso para agradar ninguém. Eu estou fazendo isso aqui porque é uma coisa que eu preciso fazer. A pergunta que também fizeram para alguns poetas, o Hilke, por exemplo, acho que dizia isso, não sei se era o Hilke, mas assim, por que você escreve? Eu não consigo não escrever. Não existe essa possibilidade. Então, a escrita, a fala, nesse sentido, a fala pública, também é uma espécie de escrita. E a gente também não consegue silenciar com essa... E aí eu quero o estímulo, eu quero estimular todo mundo que faça isso, né? Autenticamente, legitimamente. Você pega, produz sua live, você pega, produz seu conteúdo, sem pensar nas consequências que possam vir a acontecer de retorno financeiro e tudo mais. Não é por aí. Acho que eu sempre penso o seguinte, e quando eu tô muito cansado, quando eu tô assim, 4 entrevistas no dia, você tá lá, são 8 horas de trabalho, meu querido, sozinho, entendeu? Eu não tenho ajuda, assim, tem algumas pessoas que me dão contatos e tudo mais, mas é assim, eu tenho que programar, faz a luz, escolhe a música, toca o violão, cara, só falta assoviar e chupar cana, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas assim, só pra deixar claro uma coisa que eu preciso falar isso pra vocês, acho que eu me sinto bem, que é o nosso contrato de lealdade que nós temos, lealdade que eu tenho com vocês, sempre penso no público que acompanha, que curte, porque se eu deixo de fazer a live um dia, o pessoal fica preocupado, fala, nossa, o que aconteceu? Né? As pessoas falam, nossa, realmente tem uma preocupação. E tem aquela coisa da economia, da tua absorção das coisas do país. Então a pessoa tá lá, tá acostumada, vocês são cativos, estão sempre aqui na live do Conde, sempre chegando gente nova, então eu quero que traga gente nova pra cá e tal, pra gente aumentar esse alcance. Mas o que mais me interessa é justamente pensar assim sempre, né? Eu tô fazendo isso pela democracia. Não é por outra coisa, não é por espaço político, não é por favor, não é para agradar, não é para divulgar meu trabalho, essa coisa, entendeu? É um saco esse discurso. Não é para nada disso. É justamente para sentir o que tá acontecendo nesse momento. Simplesmente eu não conseguiria ficar quieto, tá certo? Você fica sufocado se você ficar quieto. E de uma certa maneira eu represento um pouco vocês que enfim, poxa, o Conde vai lá e fala o que eu tô querendo falar, né? Essa é um dos processos também. E aí é justamente essa dedicação, essa coisa, esse mergulho, que é quase um mergulho que a gente sofre. Falar de Bolsonaro, sinceramente, eu não aguento mais. Eu falo pra vocês, eu não aguento mais falar desse animal infernal, boçal, essa família boçal, esse governo terrorista. Então, é difícil. Mas nós temos de fazer isso pela democracia. Nós temos de resistir a tudo isso. E aí eu tento trazer coisas diferentes. Uma leitura psicanalítica, uma leitura sociológica, a arte. Hoje eu trouxe o meu querido amigo Marcelo Camacho para falar de fotografia de passarinho, quer dizer, também é um gesto político, amplificar a significação da política, que a minha pegada é a coisa da linguagem, nós temos de amplificar tudo isso. Então, é um aprendizado constante. E aí, sempre pensando, quer dizer, o que eu posso pensar no meu filho? Meu filho tem 11 anos, eu quero que ele possa curtir um país, que ele possa entender o que habitar um país e ter uma nacionalidade, não ser um apátrida como a nossa classe média, a nossa elite. A nossa classe média é apátrida, eles não têm pátria, eles detestam o Brasil. É uma coisa infernal, porque o que nós vamos fazer com ele? Vamos expulsar do Brasil a classe média brasileira? Acho que não dá para fazer isso, infelizmente. Então, o que nós temos de fazer com essas criaturas? Nós temos de tentar ser generosos e trazê-los de volta para algum tipo de identificação coletiva que eles perderam e rechaçaram a vida toda porque eles são patrimonialistas, escravocratas. Então, o inimigo do Brasil está dentro do Brasil. O Brasil não tem inimigo externo, tem inimigo interno.
Isso é muito emblemático na nossa história, sempre foi assim e agora isso ficou absolutamente evidente. E o nosso inimigo, o maior inimigo, simplesmente é o governo nesse momento. Nós já tivemos governos péssimos como o do Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, toda a ditadura militar, governos medíocres que produziram recessão, produziram pobreza, produziram violência, mas eles não eram completamente esse desastre generalizado que é o governo Bolsonaro, que a gente pode chamar assim, claramente, abertamente, de inimigo. É o inimigo. Eu me lembro de alguns militares falando em algum momento aí, aqui o Vilas Boas lá, ele falava assim, não, se tiver o inimigo, o exército é para combater o inimigo interno, pode acontecer, se acontecer a gente tem de combater. Bom, é uma lógica bonitinha. Se as Forças Armadas realmente fossem, seguissem à risca esse tipo de enunciado, teriam de combater o Bolsonaro. Aliás, isso não está longe de acontecer, porque há toda uma encenação justamente para que se possa pretextar no Brasil a volta dos militares ao poder. Então, se você tem um governo nojento, corrupto, inepto, esse que o povo já está ficando absolutamente impaciente, num sistema que está totalmente acovardado desde o STF a toda a escala judicial, jurídica do Brasil, a solução vai ser a solução da força. Então isso pode estar sendo gestado nesse momento, nesse teatro dos horrores que está sendo nos oferecido aí, por esse pool de mafiosos. Folha, Globo, Estadão, que respondem para o mercado financeiro, que são medíocres, do ponto de vista moral, evidentemente, porque são espertos do ponto de vista desse oportunismo histórico-político permanente que o Brasil amarga há tanto tempo. O empresariado, você imagina que você tem uma reunião do Sérgio Moro com a Ana Hickman, o Kaká e o Luciano Hang. Tem coisa mais nojenta que isso? Pelo amor de Deus. Quer dizer, que representatividade essas criaturas podem ter para discutir qualquer tipo de coisa como o pacote anticrime do Moro, que é rechaçado pela sociedade brasileira inteira. Sérgio Moro é um mico ambulante. Eu discordo das pessoas que dizem que o Sérgio Moro é melhor que o Bolsonaro do ponto de vista da cognição. Não é. O Sérgio Moro tem problemas graves, severos, de processamento de informação. Eu vi um trechinho minúsculo que foi colocado no meme na internet com a entrevista que ele deu pro Pedro Bial. Aí o Pedro Bial pergunta para ele assim: você... O que você faz? Que merda você faz nessa sua vida ociosa, né? Não foi assim, mas eu tô fazendo a legenda aqui que o Bial perguntou para o Sérgio Moro com toda a educação do mundo. Mas o que você faz? Que é uma pergunta que a gente poderia fazer. O que você faz, cara? Você tem essa cara aí, o que você faz nessa vida? Aí o Moro respondeu assim: eu gosto de ler biografia, com aquela cara dele torta, né? Ele é inseguro, é uma coisa... É brutal. Sérgio Moro, realmente, não dá, né? Eu gosto de ler biografia. Aí o Bial perguntou pra ele: mas qual foi a última biografia que você leu? E aí o Moro falou assim, ficou em silêncio 30 segundos, que na televisão 30 segundos é a eternidade, né? Custa mais de R$1 milhão 30 segundos o programa do Bial, né? Ficou lá 30 segundos pensando assim: olha, minha memória é muito, muito ruim, eu tenho memória muito fraca. Gente, para. Não dá. Então vamos lá, vocês estão curtindo aqui a live do Conde nesse glorioso dia 11 de abril de 2019. Estamos aqui no canal do Conde. Por favor, inscreva-se no canal. A gente atingiu 14 mil inscritos e rumo aos 15 mil agora. Por favor, então inscrevam-se. Não tenha medo de se inscrever. Pode se inscrever, é indolor, não dói, não paga nada. É um clique só.
E parece que tem que tocar no sininho também para receber notificação e tal. Você vê que eu não entendo nada disso. Eu não quero saber desse tipo de coisa. Porque eu quero produzir, eu quero falar, eu quero trazer leitura de Brasil, quero trazer sentido para vocês. Não quero ficar. É muita coisinha. Não é mole, é mole. Tô preocupado com as entrevistas e tal. Amanhã tem mais uma maratona. Eu fecho essa semana e semana que vem eu vou fazer uma coisa mais leve porque é desgastante. A gente não tem condição nem de conversar com as pessoas, a vida pessoal é muito louco. Mas é legal e a gente faz isso pela democracia. Bom, só para finalizar a resenha inicial, queria dizer para vocês, então, vou falar hoje do quê? Vou falar do Julian Assange, foi preso depois de passar 7 anos na Embaixada do Equador no Reino Unido. Foi agora entregue pelo governo do Equador, de mão beijada, para as autoridades americanas. Cuidado com o que vai acontecer com o Julian Assange. Vai ser complicada essa transição aí. O mundo está realmente em convulsão, né, nesse momento, por várias razões. Quero falar da fraude que o Bolsonaro concedeu o 13º para o Bolsa Família. Isso é uma fraude e vou explicar também por quê. Do absurdo de as pessoas estarem reclamando da condenação do Danilo Gentili, que fez o que fez e disse o que disse. E aí as pessoas confundem justamente que é o título dessa live, que é liberdade de expressão não é pinico, meu filho. Liberdade de expressão, os bolsominions confundem isso. Acho que liberdade de expressão é falar assim, tem que matar. Acho que isso é liberdade de expressão. Não, tem que estuprar mesmo. Tem que metralhar a petralha e sem terra. Tem que meter bala nas pessoas. Eles acham que isso é liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão não é isso, tá? E é bom que a gente defenda uma leitura correta dos significados do que é liberdade de expressão, do que são direitos humanos. O Danilo Gentili violou furiosamente muita coisa relativa a direitos humanos e relativa à ofensa pessoal. Inclusive ele desrespeitou a própria justiça, a própria instituição, que é justamente por aquilo que ele está sendo condenado agora. Pegar uma notificação da justiça e enfiar na cueca, na frente da Câmara, divulgar e dizer que não respeita notificação nenhuma da justiça. Então, cadê o Toffoli? Pode falar alguma coisa sobre isso, né? O Moro, que não fala nada sobre o Evaldo, não fala nada sobre a explosão de violência na periferia do Brasil, os feminicídios, quer dizer, o ministro da Justiça, que não fala absolutamente nada de nada no Brasil, que redigiu um projeto anticrime absolutamente tacanho, tosco, sem a menor condição de ser apresentado em nenhum tipo de instituição. Como? Como nós? Então veja, nós estamos sofrendo, nós estamos nessa situação, é difícil continuar falando disso, e é por isso que eu vou tentar oferecer algum outro tipo de análise hoje para vocês, embora eu já tenha falado de tantas coisas, mas justamente eu acho que a gente precisa também, para respirar, para não ficar asfixiado, para sair do sufocamento, a gente precisa um pouco de arte, a gente precisa de cultura, que é justamente a grande ameaça para esse tipo de governo terrorista, é a arte, é a cultura, é a liberdade, é a liberdade de expressão no seu sentido pleno e civilizado, não nesse simulacro que os bolsonaristas produzem por aí. Então acho que a gente precisa realmente, não pode ficar sufocado naquele noticiário, quer dizer, que nem produz mais nenhum tipo de sentido. A imprensa tradicional está morta. Eu disse que o slogan da imprensa tradicional correto hoje, né, no Brasil, é a morte da informação. A imprensa tradicional é a morte da informação. Ela desinforma todo o país. Faz tempo que ela faz isso, mas agora ela está especialmente aprofundada nesse processo de desinformar e de produzir manchetes e notícias. É degradante. Eu vou ler uma matéria da Folha aqui para vocês vão ficar assustados. É uma desconexão total com a realidade, é profundamente chocante
ver a imprensa tradicional trabalhar com as suas discussões de pauta, nem discussão de pauta é. A cobertura que eles fazem de Brasília do governo Bolsonaro é absolutamente chocante, de tão ruim que é. É chocante. Repito para vocês aqui. E aí tem uma matéria que pode ilustrar um pouco esse problema. Olha só como é que funciona a Folha de São Paulo. Vou ler aqui que eu fiz um post no meu Facebook e eu leio para vocês, né? Ela diz: governo Bolsonaro cumpre 2/3 das metas prometidas para 100 dias. Essa é a manchete. Aí você vai lá ler a matéria. E aí a submanchete é: segundo o levantamento da Folha, 24 metas foram alcançadas. 6 foram realizadas parcialmente e 5 não foram atendidas. Aí eu fiquei muito curioso. Eu falei, eu quero saber que meta que esse governo Bolsonaro cumpriu, né? Eu quero saber que meta é essa, que eu não sei de nenhuma. E aí eu fui ler o texto, fui ler a matéria. E aí, para surpresa, a matéria não cita uma matéria que ele cumpriu. Uma meta. Ela não cita uma. Ela só cita as que ele não cumpriu. E as que cumpriu parcialmente. Mas cadê as que cumpriu? Eu quero saber. E tá dito isso na manchete e na submanchete. Quer dizer, eu mandei um e-mail para o Ombudsman, que é uma pessoa séria, Paulo Cesarino Costa. Mas aí eu brinquei, né? Quem que eu chamo? O Ombudsman? A polícia? Os universitários? Quer dizer, é lamentável eles produzirem esse nível precário de informação primária. Não faz... É uma vergonha. Quem assina a matéria é o Gustavo Uribe, mais um que eu também não quero nem lembrar agora. O que esses caras fazem na vida? São jornalistas? Você é jornalista? Bom, saudações a todos vocês que estão aqui na live do Conde chegando, se aninhando, que bonito, se aninhando para ver esta reflexão aqui que nós trazemos para vocês todos os dias. Pedro Lacândio, bonito, querido, que bom que você fala tudo aquilo que gostaríamos, mas com muita qualidade, com muita técnica, muito conhecimento científico de linguagem. Muito obrigado, Pedro Lula, parabéns por ajudar muito obrigado por tudo, eu adoro você, você é meu amigo querido. Helena Porto, sua live é tudo de bom. Muito obrigado, que bom. Gostaria de te ter em meditação, de te ver em meditação. Eu tenho Eneida Posser, valeu. Jailson Romão, cara pálida, tá dizendo aqui, governo fuleiragem, fuleiro esse governo. Saudações a todos vocês. Deixa eu ver aqui. Vem meditação. Eu acho que a gente precisa meditar, né? Eu tenho meditado, inclusive antes de começar os trabalhos aqui, de uma entrevista, de uma live. Acho que é importante a gente se concentrar, porque eu disse aqui em outros momentos que nós estamos num embate espiritual também no Brasil. Não é só político, não. Nós estamos numa guerra espiritual. É importante que a gente se prepare, que a gente se revista de uma proteção, e a proteção é a sua relação com o mundo, a sua relação com o seu semelhante, de realmente preservar a vida, preservar o conhecimento, preservar o sentido das coisas e não querer eliminar e aniquilar com tudo ao seu redor. E então eu tenho feito quer dizer, eu acho que esse momento exige espiritualidade, exige ciência, exige frieza, exige paciência, exige a psicanálise. A psicanálise, ela é um campo realmente muito importante para a gente trazer agora, e eu faço uma série de entrevistas com psicanalistas, pelo menos uma vez por semana eu entrevisto um psicanalista. Por quê? Porque eles trazem, esse governo é um governo doente, é um governo mentalmente totalmente doente, é uma questão patológica. Isso é consenso entre as pessoas. Não existe uma pessoa no Brasil, não precisa nem ser intelectual, que acha que esse governo é são, no sentido da acepção clássica da palavra. É um governo com sérios problemas de ordem cognitiva, de ordem da existência, da própria subjetividade, da própria identificação. Então nós não vamos combater uma doença dessa com política só. Nós vamos combater essa doença, que é o governo Bolsonaro,
com aquilo que tradicionalmente se usa para combater doenças, que é com técnica, que é com técnica de linguagem, de comunicação, com técnica clínica também da psicanálise. Nós não tem dúvida que nós precisamos aplicar de maneira, inclusive, inovadora, porque o Brasil pode produzir algum tipo de inovação, porque o mundo está ameaçado, queridos. Essa situação de fraude, de WhatsApp, de mentira, de fake news, não é exclusividade do Brasil. O mundo está ameaçado por isso. As democracias do mundo todo estão ameaçadas. Eles podem encenar aí eleições pelo mundo todo e vai ser muito simples, muito fácil de que essa ultradireita, essa ultradireita, como diz o Antônio Quiné, ultradireita, que é uma direita que defende a tortura, né? Se apodere de todos os governos mundo afora, porque eles têm o poder econômico do lado deles. E se você tem o poder econômico, você pode dominar aí o regime de informação dentro das plataformas. Eles sempre, queridos, a ultradireita, a ultradireita, esse pessoal violento, classe média brasileira, elite brasileira, empresariado atrasado brasileiro, e que também existe no mundo afora, esse pessoal mafioso, né? Esses asseclas também do Trump e de toda essa situação internacional geopolítica que você tem, Netanyahu, né? Essas figuras medonhas, pavorosas, que lidam com o medo da população, elas sempre tiveram o que elas têm a favor delas no embate ideológico político legítimo no mundo afora? Tem o poder econômico, o mercado financeiro. E o que nós, do segmento civilizado progressista, temos a nosso favor? Nós temos a escala, nós temos o povo, nós temos as pessoas. Com o advento dessas plataformas de rede social, Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, tudo isso que nós também fazemos uso aqui, humildemente para produzir o nosso conteúdo, a nossa fala, eles se apoderaram disso porque tem o poder econômico. Então eles compram usuários, eles fabricam robôs para serem usuários, eles fabricam mentiras para serem desovadas. Eles fizeram isso com a imprensa tradicional. Foi o grande elemento de desova de mentiras durante o século XX inteiro. Vocês sabem disso. A imprensa tradicional, por que ela estribucha agora? Porque ela perdeu a hegemonia de mentir para as plataformas digitais. É por isso. É por isso que ela está histérica, né? A imprensa tradicional está um pouco histérica. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o que fala, não sabe o que produzir. Você tem alguns elementos ali, alguns colunistas que enfim, estão ali dentro do seu escopo de liberdade de expressão, de dizer o que pensam, de fazer sua opinião, de produzir sua opinião, mas o regime noticioso, a estrutura editorial desses veículos está totalmente apodrecida e perdida. Então, eles perderam esse lugar, porque eles sempre representaram e continuam representando o mercado financeiro. Só que o mercado financeiro acabou o dinheiro, acabou o amor, né? É aquela história. Eles vão onde é mais barato, do ponto de vista da escala, né? Produzir mentira no WhatsApp é muito mais atrativo do que ficar pagando a Folha de São Paulo para dizer o que eles querem que se diga. Né? Porque ali você tem que fazer propagandas um pouco mais suculentas, como aquela organização de petróleo aqui no Brasil, que tem as multinacionais como suas fomentadoras, fizeram no Globo, por exemplo, 8 páginas, né? Bem no momento que foi leiloado uma área do pré-sal. Quer dizer, a gente sabe o que acontece. Então, a imprensa tradicional, esse jornalismo coxa tradicional que nós tivemos de conviver com eles, né? E tivemos aí alguns pontos de liberdade em alguns momentos muito pequenos de cobertura jornalística, sobretudo no Brasil, que é o lugar em que a gente pode falar com mais precisão. Eles perderam essa hegemonia de produzir a mentira. Não são eles mais que produzem a mentira, não são eles mais que produzem governos. Agora quem produz acabou o atravessador, porque a imprensa tradicional funcionava como uma atravessadora de informação. O Collor foi eleito por uma mentira. Não tinha internet na época do Collor. Como é que ele foi eleito? Rede Globo de televisão. Então, veja que nós estamos num momento de turbulência nessas estruturas, né? Essas estruturas mais consolidadas que agora estão derretendo
no mundo todo, que é a imprensa tradicional, feita no papel, que tem a sua interface digital, mas que não conhece a linguagem digital, né? E nós temos essas plataformas que dominaram esse protocolo fraudulento, de fraudar eleições, né? Esse protocolo de mentiras. E aí, veja, eu sempre digo que mais tecnológico, mais amplo, muito mais profundo do que o Google, do que o Facebook, do que o YouTube, do que o Instagram, do que o WhatsApp, muito mais sofisticado e amplo do que tudo isso é a linguagem humana, é a língua. Esse é a grande conexão global, é o que prevalece. É a língua, é o sentido das palavras, é a maneira de produzir o sentido, é a maneira de produzir o discurso, é o tom, é o ethos, é a retórica, é a parrésia que o querido Antônio Teixeira, psicanalista, também trouxe pra gente, trouxe para a cena de interpretação da conjuntura política atual brasileira. Quer dizer, veja, isso é uma coisa que eu tento fazer, é trazer psicanalistas também não só de uma escola de psicanálise, mas de várias visões que lidam com vários objetos e vários sujeitos, para que a gente possa aplicar tudo isso, para que a gente possa... O canal do Conde é isso. Você tem lá, acho que já tem mais de 200 entrevistas lá, entrevistas não, mais de 200 transmissões entre lives e entrevistas. Tá tudo lá. É só você consultar, por exemplo, a questão, uma leitura psicanalítica de Brasil, você vai ter um monte, porque eu entrevistei vários psicanalistas. Então, eu acho que esse é o caminho. Nós não podemos subestimar esse elemento que é o mais importante de todos, que é a língua humana, que é aquilo que a gente pode produzir, que nós precisamos apenas respirar para produzir. Nós não precisamos de muito dinheiro para falar, para entender, para fazer interlocuções. Não é verdade? Por isso que eles querem acabar com isso. Por isso que eles querem escola sem partido. Por isso que eles estancam o debate, porque eles têm medo. E é por isso que o Lula está preso. Porque o Lula é um dos melhores articuladores de língua humana. É um cara que produz sentido. Eu ouvi isso de todos os psicanalistas que eu entrevistei, que são pessoas que fizeram doutorado na França, são pessoas que são respeitadas no mundo inteiro, são pessoas que são workaholics, que trabalham muito, que tem suas clínicas, que ministram aulas, que ministram palestras. No caso do Antônio Quinet, que inclusive é dramaturgo, vários livros publicados. É uma explosão de energia e de conhecimento. Então, todos eles dizem que o Lula é um gênio absoluto da produção, não só política, mas que o Lula, justamente, ele transcende esse rótulo de intelectual. A fala dele é muito poderosa. E é por isso que ele está lá. Né? É por isso que ele está lá. Porque com esse poder de simplesmente, não precisa de rede social, não precisa de nada disso. O Lula é um cara que, falando em cima do caminhão, na rua, onde for, ele mobiliza as pessoas. Porque a fala dele é poderosa e ela está incorporada e encorpada por toda a população trabalhadora brasileira, que tem autoestima, né? Que tem autoestima e que tem compreensão do processo político e democrático. É uma fala muito densa, sempre. O Lula tem esse poder. Então, por isso que ele está proscrito naquele lugar, proibido de falar, proibido de dar entrevista, coisa que é sem precedente, é uma violência imensa. E aí, vamos falar um pouquinho também porque tem algumas comparações que eu acho que têm de ser evitadas agora na cena aí do comentário e da análise política. Vamos lá. Primeira metade da live do Conde, vocês estão respirando, tá? A gente perde o fôlego, né? É muita fala, né? Em cima da outra. Vamos lá, cadê o coraçãozinho? Cadê o meu coraçãozinho? O meu filho, ele vai, pai, como é que você quer que comemore o gol? Claro, comemora parado na esquina. Parado na esquina é assim. Parado na esquina. Olha o Conde parado na esquina.
Na esquina da democracia. Quem sabe a gente faz a curva e volta a ter democracia. Bom, vocês souberam hoje, que o Julian Assange foi preso. E aí, enfim, foi entregue, né? Acho que para a justiça americana acompanhar esse processo aí. O Julian Assange é importante, é uma figura central aí no que vem acontecendo no mundo. Daqui a pouco eu vou ler a galera que tá falando aqui no YouTube. Eu tenho que controlar várias janelas aqui. Valeu, coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos aqui. Adoro. Adoro. Que é uma coisa eu vou perguntar pro próximo psicanalista que eu entrevistar, por que eu gosto tanto de coraçãozinho? Me explica. Mas como assim, Conde? Não, mas eu preciso de coraçãozinho. Por que eu gosto tanto disso? Eu quero saber. Bom, eu vou perguntar pro próximo. Eu vou deitar no divã na próxima entrevista que eu fizer com o psicanalista. Eu quero falar do Assange no seguinte sentido. Vocês sabem da história dele, sabem do Wikileaks, mais ou menos, como todos nós sabemos. Quer dizer, foi o maior vazamento de dados sigilosos, ultra sigilosos da inteligência americana para o mundo todo. Foram ali descobertas, enfim, inclusive própria espionagem da Dilma Rousseff, tudo. Era uma massa de informações absolutamente sem precedentes na história. Foi o maior vazamento de informações da história da humanidade. O Assange era o cara por trás disso, enfim, que fazia os links, que fazia os contatos, e ia buscar as fontes, evidentemente, como um jornalista deve fazer. O jornalista faz isso. O que o Assange fez foi o jornalismo correto. Você buscar informações sigilosas e que são perigosas e que minam todo tipo de soberania pelo mundo todo, informações muito sensíveis, e divulgar para o mundo todo. Acho que esse é o trabalho do jornalista. Tá certo? E veja que a prisão dele é perigosíssima para o mundo todo, no sentido de que eles estão prendendo alguém que praticou algo que é consagrado como um dos valores que nós temos no nosso tempo, que é a prática do jornalismo. O jornalismo como ele de fato deve ser praticado, e não como é justamente por isso, queridos, é até pedagógico, né, que o Assange está sendo preso. Porque ele vai ser processado, porque ele pratica justamente aquilo que nós deveríamos praticar como jornalistas o tempo todo, que é investigar as coisas e buscar informações que não são divulgadas por relações de poder. Essa é a essência do jornalismo. E por que os jornalistas, por que não se, né? Nós temos problemas de prisão de jornalistas em vários países do mundo, inclusive no próprio Brasil você tem aí tem precedentes nesse sentido. Mas o jornalista que não vai preso é aquele que é o cara realmente que puxa o saco do patrão, que puxa o saco, que nunca vai expor protocolos de governos de direita, que estão sempre associados ao mercado financeiro. Você já viu o mercado financeiro de esquerda? Daqui a pouco aparece um nesse governo falando, não, o mercado financeiro é comunista. Né? A bolsa de Nova York é comunista. Eles vão falar isso. Quer dizer, é uma alucinação coletiva. Nós não podemos ficar escravizados a esse tipo de pauta por causa da vida, mas enfim, a prisão do Julian Assange, a entrega do Assange para as autoridades americanas, que é basicamente isso que está acontecendo, vai ser um processo muito perigoso, enfim, para o mundo todo. Até porque nos Estados Unidos vão ver até que ponto existe independência do justiça, das cortes superiores e do governo e do Estado americano. Vamos ver se isso vale mesmo, ou se o Trump vai pegar o Assange e vai mandar para Guantánamo e fim de papo. Isso é emblemático, porque a gente percebe que os jornalistas que são cupinchas do poder, eles flanam por aí, ganham blogs aí das grandes corporações do Brasil, e o UOL, né? Vai no UOL pra você ver lá quem que tem blog lá, né? É tudo nessa base do favor. O cara não fala certas coisas, ele agrada as pessoas, ele agrada o poder, ele agrada o chefe, ele agrada o coleguinha,
né? Ele agrada aqueles nichos de poder de Brasília, então ele vai sempre ir bem, né? E o cara vai ser muito feliz nesse sentido. Então, essa é a diferença de caráter que nós podemos ver entre quem tem vocação para praticar uma profissão ou quem simplesmente é um oportunista, que não tem vocação nenhuma, que está ali só para puxar o saco das pessoas. O puxa-saquismo, a bajulação, para mim, é o pior dos defeitos, é a coisa mais medonha que alguém pode manifestar na sua existência nesse mundo. Não vale a pena. Então, só um detalhe, quer dizer, o Julian Assange ele pode se tornar um preso célebre no mundo todo também, como o Lula. Só que ele não é o Lula, né? É bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado porque o Julian Assange não tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, não pagou a dívida externa de nenhum país, não emprestou dinheiro para o FMI, não tirou pessoas da fome, não construiu hidrelétricas, descobriu o pré-sal, fez toda essa revolução social no país. O Julian Assange é outro departamento, ele é importante, ele é legal, que daqui a pouco vão querer dar o Nobel da Paz pro Julian Assange, né? Furar a fila, né? Vão querer furar o zóio do Lula, né? Não, o Julian Assange é um cara legal, mas o Lula, não podemos comparar. Lula, é outra história. Ele é o cara, é um momento histórico nosso, do mundo todo, precisa de Lula. Vamos, claro que não é uma questão de escolha de Sofia. Vamos defender o Assange também, mas vai com calma, né? Porque tem o Lula na frente. Então vai dar mais para nós brasileiros. Bom, então Assange não é Lula. Comentar aqui mais algumas outras coisas que foram aí galvanizantes hoje. Deixa eu tomar uma água, dá licença. Dá licença. Uma água. Vocês estão bem aí? Tá tudo bem aí? Vocês estão aonde, hein? Já jantaram? Eu tô com fome. Vocês comeram já? O que vocês comeram? Fala pra mim, põe no comentário aqui. Põe no comentário. Eu vou tocar um Tom Jobim pra vocês hoje, hein? Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Musicaça. Vocês não vão nem acreditar. Ó, Armando Pinto. Vanusa trabalhou? Não, ih, tá rolando um estresse aqui, não vou nem entrar nisso aqui no chat. Vamos ver aqui, deixa eu ler mais alguma coisa vocês, queridos. Alex Valadares Pimenta. Dão voz a Gentili e calam Lula. Esse papo é realmente perturbador. Adriana Cópio, José Assis. Já pensou se o Sérgio Moro fizesse com o governo americano que fez com a Dilma? Ele tava na cadeira elétrica. Não tem mais cadeira, ele tava na injeção letal, né? O que ele fez aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, dependendo do estado em que ele tivesse, poderia estar em Guantánamo também, né? Eleições fraudulentas, o único vazamento permitido é o do Moro. Vanusa Pantaleão, o Nobel é Lula, e deu um pulo total aqui. O Lula Cândido, Pedro Lula Cândido está caminhando. Paula Rosa, a apresentação do livro de Márcia Tiburi mostra a melhor definição do fascismo. Acho que merece ser lida ali a essa explicação para essa realidade espantosa do país. Ana Fádigas, quero muito conhecer você pessoalmente. Como estou menos jovem, espero que seja próxima. Parabéns. Quer conhecer? Quem você quer conhecer, Ana Fádigas? Eu? Moi? Ou é alguém aí do chat que eu já fico com ciúme também? Márcio Galvão, bebe água e eu. Lelis Shaqui, ou Shaq, boa noite, Conde, só junto na madrugada, companheiro. Cleonice Amorim, vou comer mocotó. Cíntia Chaim, eu já lanchei, esperando terminar a live. Que beleza. Paulo Rosa Pizza. Aqui, todo mundo aqui fazendo maldade comigo, que eu tô morrendo de fome. Vanusa Paneleão, já comi um salgadinho delicioso. Que fofo. Maria José de Queiroz, tem um jornalista corajoso e tem um estadista vitorioso. Sim. Assange e Lula, mas é bom não comparar muito, porque o Lula é diferente. Ovo cozido, goiaba e maçã. Eletra Silva. Estou na cama deitada, Maria Silva. Que beleza. Tomando uma serva, Alex Valadares Pimenta. Gente, vocês são os queridos maravilhosos, adoro vocês. Vamos lá, vamos fazer mais aí um último bloco da nossa live do Clone. Falar do
do Gentili, Danilo Gentili. É absurdo, né? Porque, bom, eu já disse, né, que ele, enfim, ele desrespeitou uma ordem judicial de maneira assim assintosa. E é o título da live, quer dizer, liberdade de expressão não é pinico. Não é pra você, liberdade de expressão não significa que você pode mandar xingar todo mundo, mandar matar, pedir pra matar, não é isso. Não é, é bom a gente ressignificar, porque os bolsonaristas realmente são uns desvairados semânticos, eles deturpam tudo que tiver pela frente, é uma coisa do inferno infernal. A notícia que saiu hoje aí, a educação domiciliar vai ser aprovada, quer dizer, o governo tá chafurdando na lama da popularidade, não tem condição nenhuma de continuar, e aí eles começam a soltar factoides para poder gerar algum tipo de energia, começam a polemizar algumas coisas, inclusive tem um Haddad com o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Eu vou dizer para você, eles não bateram boca, isso é falso, eles não bateram boca no Twitter, porque para bater boca, meu filho, precisa ter alguém que bata a boca. Não fique só dizendo assim, marmita, mortadela, bobinho, não sei o que, essa coisa infantil, anal, da fase anal do bolsonarismo e dos bolsonaros. Quer dizer, isso não tem a ver com bater boca, não tem a ver com nada disso. Bater boca é muito pra eles, é muito bom. Eles não debatem a sério e nem batem boca. Eles simplesmente são repetidores de insultos. Que eu vi muito isso na época do golpe, a Dilma Rousseff. Você ia conversar com alguém e o cara falava assim, petista, sei o que, só fala uma palavra pra te ofender, pra te irritar. Titia, porra, como é que você vai? Isso não dá nem pra começar, entendeu? Então o Carlos Bolsonaro, ele sabe que isso gera uma energia. A imprensa dá destaque, a Folha de São Paulo disse que ele bateu boca. Quer dizer, aquele jornalismo coxa da Folha de São Paulo vai fazer isso mesmo. Que o Haddad, na verdade, o gentleman do Haddad, ele está dizendo que dar o 13º do Bolsa Família é puro oportunismo. Eles acham, deixa eu contar um segredo para vocês. Esse pessoal, tucanos também, né? Esse pessoal da direita acha que o Bolsa Família é um projeto, é um programa eleitoral. Eles acham isso, eles acreditam nisso. Eles estão errados. Eles vão quebrar a cara. Porque o Bolsonaro está querendo dar o 13º Bolsa Família para recuperar a popularidade. O cálculo é só esse. Mas o Bolsa Família não é isso, meu querido. Porque todo mundo que recebeu o Bolsa Família em todos os governos democráticos, Lula e Dilma, eles não é votar só no PT, eles votavam no PSDB, eles votavam, não tinha esse negócio. É claro que o que leva uma pessoa a votar, né, você não pode ser hipócrita de achar que é o Bolsa Família que vai fazer a pessoa votar naquele candidato. Se você quiser analisar por baixo, com esse baixo nível de análise, problema é seu. Mas se você quiser discutir a sério esse tipo de coisa, tem de entender várias coisas. O que leva uma pessoa a votar em alguém são vários fatores, são muitas variáveis no horizonte. Então, o Gilmar Mendes achava também, né? Achava que, putz, com Bolsa Família nunca mais o PT vai ser governo até o infinito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tanto que perdeu agora por outras razões também. Sabe o que acontece? O Bolsonaro acha que o Bolsa Família vai dar popularidade para ele. E não é assim que funciona o Bolsa Família. Não é o 13º, isso é fraudulento, isso é uma fraude, ele está tentando enganar a população. Quer dizer, você diminui o salário mínimo, você continua privilegiando nichos da Previdência como as Forças Armadas, e como também o Poder Judiciário, tudo isso. Quer dizer, você corta investimento em todos os programas sociais do país. Aí você vai dar o 13º do Bolsa Família? Quer dizer, isso aí é repugnante. Isso aí é um gesto quase que de assinte, né? É uma provocação, porque o valor é pequeno e a essência do Bolsa Família é a continuidade das coisas. É um programa de continuidade. Isso é demagogia na veia. E é muito curioso que a imprensa que sempre criticou o Bolsa Família agora tá lá falando, não, o Bolsonaro vai dar o 13º. Inclusive o próprio Bolsonaro sempre criticou o Bolsa Família. Sempre. Bolsa Esmola, esse pessoal da direita aí,
E eles leem o Bolsa Família como uma espécie de propina eleitoral. Vão quebrar a cara porque não é nada disso. Vão continuar caindo. Não vai adiantar nada. Bom, outro assunto que galvanizou um pouquinho hoje aí, que foi a autonomia do Banco Central. Aí o Ciro Gomes deu aquela surtada de novo, agora tá fingindo que tá do lado do povo agora de novo, Ciro Gomes, né? Ciro Gomes de novo, né? Tá lá. Bom, tá dizendo que tem que sair para quebrar tudo. Daquele jeito também muito democrático do Ciro Gomes. Tem que quebrar tudo. É incrível, né? Ciro Gomes, eu vou te contar, né, cara? Então, autonomia do BC. Isso é tirar totalmente a legitimidade de um protocolo democrático no Brasil. Você dá autonomia pro Ciro Gomes, coitado. Olha o meu ato falho aqui, né? Você dá autonomia pro Banco Central, e aí o que você vai fazer? Você vai eleger o presidente do Banco Central? Porque o banco é muito poderoso. É quem define a política de juros no Brasil. Não tem condições. Você dá autonomia para isso, vai ter um cara do mercado financeiro lá, é absolutamente inacreditável. Claro que agora, o Banco Central, na época dos governos democráticos do Lula e Dilma, ele funcionou de maneira profissional para equilibrar certas coisas, o controle da inflação em primeiro lugar, seguiu um pouco aquela linha que vinha já do Fernando Henrique Cardoso, mas sempre o governo de olho e exercendo as políticas e ali também você tem toda uma diretoria do Banco Central que vota e tudo mais, tem um processo democrático que também é importante, mas ele não pode ser totalmente independente de um governo soberano do país, porque mexe justamente com a estrutura monetária inteira do país. Então isso é uma espécie de delírio também, oportunista e populista. Populista para tentar convencer o mercado financeiro porque o mercado financeiro adora a ideia do Banco Central independente. Por quê? Você acha que o mercado financeiro está preocupado com as pessoas que morrem de fome? É claro que não, né? É ou não é? Não é. Não, é. Bom, eu queria dizer, antes de ir para a música, que a sequência de entrevistas que eu tenho feito tem me ajudado muito, inclusive a suportar o momento que é um momento terrível de sufocamento da linguagem, esse grupo, né, esses parasitas que estão no poder, no governo brasileiro, eles vão tentar. O Brasil é muito forte, mas o que eu escutei hoje também tem uns lances de esperança, né? O Brasil é forte. Existe ainda um tecido social herdado daquela força democrática dos governos do PT democráticos, Lula e Dilma. Não vão entregar. Você tem uma estrutura em operação ainda que é social, que é moral, de resistência a esse saque, né? a esse assédio que esses parasitas vão promovendo no Brasil. Então a resistência está na amplitude temática. Nós não podemos nos curvar a esse tipo de monólogo, esse monólogo tosco do governo que quer rebaixar sempre para o pior nível possível e estancar qualquer tipo de debate. Então precisamos da arte, precisamos da fotografia, precisamos da cultura, precisamos da música, precisamos da memória, precisamos, enfim, nos projetar, dar coragem, precisamos enunciar, precisamos estar presentes, porque esse monólogo, né? Porque é um samba de uma nota só tem uma coisa. Eles só veiculam preconceitos, atrocidades verbais, atrocidades gerenciais, só isso que eles sabem fazer. E se a gente ficar escravizado por essa pauta, como a imprensa tradicional fica, em grande medida também o jornalismo independente progressista, porque é difícil. É difícil você se desvencilhar desse tipo de sufocamento. Sufoca você com uma pauta, previdência, tudo aquela coisa que é importante a gente discutir, mas se a gente ficar só nisso, a gente morre sufocado. O Brasil é grande, tem muito mais coisa pra gente fazer. A gente vai ter de fazer de novo o Brasil. Vai ter que construir coisas tudo de novo.
Então, esse é o espírito que eu quero produzir com vocês no meu canal, em conjunto, em harmonia, produzindo arte. É por isso que eu vou tocar uma música agora para vocês. Vamos lá? Eu vou fazer essa música. Eu tava pensando, falei, o que que eu vou tocar hoje pra galera? Deixa eu ver como é que tá o som do violão. Essa música aqui acho que vai pedir um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom. É a música do Tom Jobim. Eu lembrei do Tom Jobim hoje porque eu entrevistei o Marcelo Camacho, que é um observador de pássaros, um fotógrafo sensacional. E assim, eu fui preparar alguma coisa e pensei nessa canção, que é uma canção muito... Ela é sofisticada, ela é complexa, é uma bossa nova, que é Inútil Paisagem, e que tem algumas cifras, alguns recados aqui importantes políticos, também como toda boa música brasileira, sempre tem alguma coisa política. Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra quê? De que serve essa onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada? Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada, é nada, é nada.
Valeu, beijo grande para todos vocês, finalizando mais uma live do Conte. A música é para desacelerar realmente, para desacelerar os corações, para desacelerar a angústia e para a gente poder retomar a nossa vida e caminhar seguindo, lutando pela democracia, pelo nosso futuro, pela nossa vida aqui no Brasil. Um beijo para vocês e até a próxima live do Conte. Valeu!